Questões da noite da INDEC. Vamos à resolução delas, né? Então, a primeira delas, a fratura do terço médio da face de configuração piramidal, acabamos de falar, é denominada Lefort 1. Lefort 1 seria horizontal ou Guérin. Então, Lefort 1 não é. Lefort 3 não é, porque é disjunção crânio-facial. Fratura de Váteres, não existe fratura de Váteres. Isso aqui é uma radiografia, uma técnica radiográfica. Nos sobra somente letra B, Lefort 2, ou piramidal, ou fratura piramidal. Essa daí, questão considerada fácil, não dá para um aluno CD concurso não matar essa daí. Tem que matar, porque se o aluno CD concurso não mata, o concorrente vai matar a questão. Então, não deixe de acertar uma questão desse nível. Questão INDEC de 2013. Um paciente chega ao seu consultório com queixa de trismo, gosto ruim e enrijecimento do maxilar. Ao exame, você evidencia clinicamente uma mucosa ou gengiva edematosa, avermelhada e tenra, com drenagem de conteúdo purulento, sensível ao toque, caracterizando uma inflamação crônica com capuz pericoronário. Qual seria o seu diagnóstico? A gente já falou na aula sobre tudo isso, né? Capuz pericoronário inflamado implica em um dente parcialmente erupcionado. Ele não diz que dente é, não importa, mas ele relata trismo, gosto ruim e enrijecimento do maxilar. Tudo isso são características de abscesso pericoronário ou pericoronarite, tá? Não seria abscesso gengival ou periodontal, porque ele cita o capuz pericoronário associado. Então, pericoronarite ou abscesso pericoronário. O resultado da soma. Vamos lá, calma. Ele quer fazer 2 elevado a menos 3 mais menos 2 elevado a menos 3. Vixe Maria, né? Mais, deixa eu ajeitar aqui. Menos 2 elevado a menos 3. Eu quero que você entenda o seguinte. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, 2 elevado a menos 3 não é menos 8. Esse negativo no expoente significa que você vai inverter. 8 é a mesma coisa que 8 sobre 1. 8 sobre 1. Então, quando você inverter, vai ficar 1 sobre 8. Então, esse menos no expoente é inverter. Então, aqui vai ficar 1 sobre 8. Então, muita gente não sabe dessa propriedade. Vamos lá. Vou fazer o outro. Menos 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 8, né? Aí já sabe. Menos 2 elevado a menos 3, vai ter um menos na frente. É menos 1 sobre 8. Então, aqui o mais menos 1 sobre 8 fica menos 1 sobre 8. Beleza? Mais menos 2 elevado a menos 3. De novo, vai ficar menos 1 sobre 8 de novo. Você vai somar algo negativo, vai ficar negativo. Tá? Assim, porque o menos elevado a um expoente negativo, expoente ímpar, que no caso é 3, ele fica negativo. Tá? Como é menos 3, você inverte. Então, o negativo no expoente não significa que a resposta vai ser negativa. Significa que você vai inverter a resposta. Então, é uma questão complicadinha, que muita gente erraria também. Que você tem que saber propriedade de potenciação
e de radicais, né? Nesse caso aqui, só potenciação. Mas tem questões que é radicais, que é aquelas questões com raízes. Aí, ó, 1/8 menos 1/8 dá 0, ó. Então, só sobra menos 1/8. Se tu pegar 1 e dividir por 8, dá quanto, hein? Vamos fazer 0, 0, 10 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8, sobra 2. Bota um 0, não precisa botar 0, mais, já botou. 20 por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16, sobra 4. 4 por 8 não dá, bota um 0. 40 por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Sobra 0. Então, isso aqui dá 0,125, só que negativo. Menos 0,125. Letra C de casa. Fica a dica aí. Caiu uma questão dessa em bancas anteriores, ó. E não só na banca Indec, eu já vi questões parecidas em outras bancas também. Então, de vez em quando aí, essas bancas gostam de fazer esse tipo de pergunta, ó. Então, não é uma pergunta tão difícil de cair, não, tá? Ó, com relação ao grau de ligação proteica dos anestésicos locais, ou seja, o grau de ligação proteica dos anestésicos locais na membrana plasmática, nas proteínas da membrana plasmática. O anestésico local que apresenta menor grau de ligação é a bupivacaína, a mepivacaína, a lidocaína ou a prilocaína. A bup é o que mais se liga, né? Mais se liga, 95%. Mas a que menos se liga 55%, é a prilocaína. Daí essa alternativa correta. Opa, agora sim. Eu gosto de questão assim, ó. Tem que ler, pensar bonitinho, né? Toma cuidado na hora de fazer a gestão do seu tempo, né, gente? Toma cuidado. Após uma radiografia obtida de um dente na região anterior da mandíbula, o paciente de 54 anos apresentou uma perda óssea ao redor do ápice do dente 41. Estão conseguindo entender? Tirou a radiografia, dente anterior da mandíbula, o cara tem uma perda óssea ao redor do ápice, uma lesão, ao redor do ápice do 41, somando-se a perda horizontal generalizada do osso alveolar. O cara deve ter uma periodontite, né? Então, o osso, ó, baixou, naquela região, além do osso que baixou, eu ainda tenho uma comunicação da perda óssea horizontal com a lesão. Tem a comunicação, é isso que ele quer dizer, ó. Uma perda óssea ao redor do ápice do dente 41, somando-se a perda óssea generalizada do osso alveolar. Então, está tudo contínuo. A forma e extensão da radiolucência apical em volta do dente 41 são similares a uma bolsa periodontal profunda, podendo ser sondada ao longo da superfície radicular disto vestibular, ou seja, aquela bolsa na raiz, na hora que você sonda, tem profundidade. Os testes de vitalidade indicaram que a polpa estava vital. O dente foi tratado periodontalmente com o uso de raspagem da superfície radicular e procedimento de cirurgia de retalho. Radiografia obtida 6 meses depois do tratamento mostra a cura da lesão. Com relação ao diagnóstico deste caso, podemos afirmar que tratava-se do quê? Uma lesão endopério combinada, uma lesão periodontal, somente uma lesão endodôntica, ou uma lesão endodôntica seguida de uma lesão endoperiodontal. Ou uma lesão endodôntica seguida de uma lesão periodontal. Você quer ver onde está a chave do negócio? Deixa eu falar um pouquinho sobre lesão endopério, só para vocês entenderem. Lesão endopério, você tem 5. Lesão endodôntica primária. Lesão endodôntica primária, onde o cara tem uma polpa morta e lesão periapical. É o caso simples de endo. Você viu várias vezes caso assim, o dente mortificou, lesão periapical. Qual é o tratamento? Endo. Trata-se a endo, a lesão some. Precisa fazer periodontia? Não. Essa é a lesão endodôntica primária.
Tem também a lesão periodontal primária. Lesão periodontal primária é aquela que é a periodontite. Tem cálculo, bolsa, perda óssea, sangramento gengival, mas a polpa está viva. Está viva. Legal? Isso é uma doença periodontal primária. Qual é o tratamento? Eu preciso fazer a endo? O cara não tem dor, o cara não tem pulpite, o cara não tem nada, o cara tem bolsa periodontal, cálculo dental e doença periodontal. Raspa e fica tudo legal. Certo? Vocês estão entendendo? Lesão endodôntica primária, não tem nada de pério. Sondagem perfeita, é a polpa que está morta e causou lesão no meu periodonto apical. Trata só a endo. Lesão periodontal primária, é a lesão periodontal clássica. Cálculo dental, perda óssea, bolsa profunda, sangramento gengival e a polpa está viva, não tem nada de. Trata pério somente, que cura a lesão. Agora tem as combinadas. Lesão endodôntica primária com consequência periodontal secundária. Lesão endodôntica primária com comprometimento periodontal secundário. Ou seja, a endo está causando a pério. Aí eu tenho aquela polpa morta, onde eu tenho produção de pus, tenho um abscesso e aquele pus treina pelo sulco gengival. Eu tenho um problema periodontal, agora instalado, e o problema endodôntico. Se eu tratar só a endo, não cura a pério. Se eu tratar só a pério, não cura a endo. Então eu tenho que tratar os dois. Por isso que a gente chama de combinado. E o inverso também é verdadeiro. Quando eu tenho uma periodontite muito profunda, que causa ou uma pulpite irreversível ou uma necrose pulpar. É aquele caso onde a bolsa ela vai até o ápice e causa uma manifestação pulpar. A pulpite irreversível, ou seja, dor espontânea, exacerbada pelo calor. Legal? Isso causou a periodontite e causou a endo. Chama-se lesão periodontal primária com envolvimento endodôntico secundário. Aquela pério causou a endo, ou aquela pério avançou tanto, a bolsa periodontal, perda óssea, avançou tanto que chegou no ápice e necrosou o dente. Agora eu tenho uma doença periodontal para tratar e uma endo para tratar. Legal? É isso. E eu tenho o que eu chamo de lesão endopério verdadeira. O que é lesão endopério verdadeira? Lesão endopério verdadeira é aquela onde a doença periodontal e a doença endodôntica acometem o dente ao mesmo tempo, mas uma não tem relação com a outra. Não foi a pério que causou a endo, nem a endo que causou a pério. Dá um exemplo. Eu tenho um caso de periodontite, onde minha polpa está bonitinha, normal ali, quietinha. De repente, eu tenho cárie nesse dente. E a cárie causa pulpite. Não é a bolsa periodontal. Agora eu tenho uma pério e uma endo para fazer por causa da pulpite. Mas por causa da pulpite é por causa da cárie, não por causa da pério. Aí eu tenho duas doenças instaladas concomitantes. Aí a gente chama de endopério verdadeiro. Tá bom? Então tem essas 5 patologias. Agora eu volto aqui e vamos lá. Ó. O que está falando legal aqui? Ó? Bolsa periodontal profunda. O que está mandando aqui? Ó? Os testes de vitalidade indicaram que a polpa estava viva. Em algum lugar aqui ele está falando de dor, de pulpite? Não, então a polpa estava normal. Estava viva. E ainda, olha só o que ele falou. O dente foi tratado periodontalmente. Legal? E teve cura da lesão. Se eu tenho um dente que a polpa estava viva e eu tratei só a pério e curou, se fosse endopério combinado, se ia tratar a pério, não ia curar a endo. Se ia tratar a endo, não ia curar a pério. Então o problema ia persistir. Agora, se ele tratou só a pério e curou, tinha lesão endodôntica? Simples, né? Um baita texto, fala, te leva lá na lua e volta. É o quê? O dente está vivo, tratou a pério e curou. Vamos ver as alternativas? Lesão endopério? Não.
Somente uma lesão periodontal? Lógico, claro. A polpa estava viva. Se você, ainda que você tivesse colocado assim, que tem uma lesão, né? Porque ele joga você na fogueira, né? Após uma radiografia obtida de um dente anterior, o paciente apresentou uma perda óssea ao redor do ápice. Aí todo mundo fala, lesão, é endo. A polpa estava viva. Para ter lesão periapical, a polpa tem que estar morta. Legal? Se a polpa está viva, é porque muito provavelmente essa lesão é periodontal e não endodôntica. Lesão periodontal. Somente uma lesão endodôntica? Não, a polpa estava viva e saudável. Uma lesão endodôntica que desenvolveu uma periodontal? Também não tinha endo nesse caso. Senão, se fosse a letra D, eu ia tratar a pério e aquilo ia ter a recidiva, porque nessas lesões combinadas eu tenho que tratar os dois, pério e endo. Beleza? Essa é uma lesão, uma questão de endopério. Falei para vocês, ó, pintou ali, pum, de repente. Eu coloquei aqui porque está vinculada a diagnóstico. Para responder as questões de números 14 e 15, observem a charge. Aí, a charge está escrita assim. É correto afirmar sobre a charge que. Então, a gente tem que afirmar algo que é correto, né? Correto afirmar. Ele não pediu para você... você tem que afirmar algo que você está vendo. Você vê pelas linguagens, que é a linguagem, aqui no caso, é multimodal, né? Nós temos aqui a linguagem que é não verbal, o desenho, e a linguagem verbal, que é o escrito. Então, a gente tem que ficar atento e alerta para o detalhe, né, da fisionomia, a imagem como ela está. Então, ele coloca, não acredito não, amiga. Queima no shopping? Calma, mulher, é um incêndio. Então, é correto afirmar dessa charge que o marido quer que a esposa vá com calma ao shopping. A esposa ficou eufórica com a informação que a amiga passou. A amiga incentiva a outra a ir ao shopping apesar do incêndio. O marido quer conter a esposa porque pretende acompanhá-la. A esposa prefere ir ao shopping a ficar em casa na companhia do marido? Então, aqui, é claro, né, a resposta fica bem evidente. Então, nós temos a resposta B, né? Então, é algo que a gente vê lá, localiza de uma forma que é uma forma que, vamos dizer, bem fácil, está explícita, tanto pela linguagem verbal quanto a não verbal, e também a junção das duas, que é a multimodal ou mista. Um detalhe aqui, só para vocês perceberem, que ele coloca, olha aqui, prefere ir ao shopping a ficar em casa. Gente, quem prefere uma coisa a outra, e não prefere uma coisa do que outra. Eu prefiro Coca a Fanta. Eu prefiro água a suco. Entenderam? Então, eu tenho algumas preferências. Prefiro uma coisa a outra. Eu chego sempre a algum lugar. Só vou chegar em algum lugar quando eu estiver em um meio de transporte, tá bom? Então, aqui a questão. E a 15. As palavras amiga e mulher são antecedidas por vírgula. Em observância a uma regra de pontuação, que ocorre também na frase. Eles, às vezes, a VUNESP coloca exatamente a vírgula, e ele quer saber que você quer que você saiba onde ocorre a vírgula pela mesma regra. Então, por que foi colocada a vírgula lá? Em amiga e mulher. Aí eu tenho que voltar e ver lá. Não acredito, não, vírgula, amiga.
calma, vírgula, mulher. Por que que essas vírgulas foram utilizadas? Para separar que bloco? Essa vírgula, quando a gente tem essa vírgulazinha, o que que ela está separando? Separar um vocativo. O vocativo nada mais é do que você chamar a atenção de uma pessoa por um nome, pode ser uma expressão, pode ser até um xingamento, mas ele vem separado com uma vírgula que é para você chamar a atenção para você. Então, você está falando alguma coisa e vê que a pessoa não está prestando atenção, aí você fala. Então, por exemplo, se eu estivesse olhando para vocês e fosse falar algo, aí eu falaria dessa forma. Vamos dizer que tivesse algum aluno desatento, anotando, aí eu falava, doutores, é como se eu dei uma pausa, colocado uma vírgula, é o vocativo, eu quero ter a voz, então vocal, vocativo, vem a voz para mim. E você deveria procurar uma outra alternativa em que você consiga perceber que há um vocativo, tá? Bom, se você não sabe exatamente o que é o vocativo, pode ser que você não lembre na hora, e nem ele está pedindo que você saiba esse nome. Ele só quer que você entenda a função daquilo no contexto. Dentro daquele contexto, ele está chamando a atenção de alguém, né? Então ele fala em um determinado calma, amiga, né? Calma, mulher, né? Então vamos colocar dessa forma. Mas você poderia fazer assim: as mulheres são consumistas e tem uma vírgula aqui. Gastam muito, vírgula aqui. Mesmo que os maridos proíbam. Certo? Se eu tirar esse bloco daí, a frase ficaria assim: as mulheres são consumistas e mesmo que os maridos proíbam. O quê? Ficou estranho, né? Então, não dá para colocar aí. Então, a gente já sabe que eu tenho uma vírgula errada. As mulheres são consumistas e... tiro essa vírgula daqui, gastam muito, vírgula, mesmo que os maridos proíbam. Aí estaria certo, ok? Um incêndio causou pânico em todos e destruiu parte do shopping. Quando? Ontem. Nós temos aqui um adjunto, né? É um advérbio de tempo que foi deslocado de lugar e ele colocou entre duas vírgulas. Ok. Esse ontem poderia estar aqui e não teria vírgula nenhuma. Ele no fim da frase não tem. Então eu teria a frase: um incêndio causou pânico em todos e destruiu parte do shopping ontem. Normal. A partir do momento que eu pego esse bloco e desloco ele para frente ou para o meio, eu tenho que levá-lo com vírgulas para dar sentido ao bloco. Só que tem uma coisa, ele não foi separado aí com a mesma regra do que foi separado amiga e mulher. Lá é um vocativo e ontem não é um vocativo, é um advérbio deslocado de lugar. As mulheres ganham os próprios salários. Por isso, podem gastar como quiserem. Eu tenho uma vírgula aqui, mas que não está entre vírgulas esse bloco para mostrar um vocativo, e sim uma palavra explicativa, uma expressão explicativa. Quando eu tiver uma expressão explicativa, como ou seja, por isso, isto é, e aí tem várias expressões, eu devo colocar com vírgula. Quem gasta sem pensar, vírgula, não sabe depois de onde tirar para pagar as despesas. Quem gasta sem pensar, vírgula, ok, não sabe depois
de onde tirar para pagar as despesas. Muito bem. Aqui nós sabemos que essa vírgula não é com o mesmo sentido de lá. Está separando orações. E lá está separando vocativo. E na E? Vocês, olha, temos duas vírgulas. Uma e duas. Vocês devem pensar mais no meio ambiente. Opa! Mulheres consumistas, vocês devem pensar mais no meio ambiente. Então, aqui eu tenho um vocativo, assim como eu tenho lá, naquele calma, mulher, e na parte que nós temos amiga. Então, é uma parte que eles podem fazer dessa forma com vocês, para que vocês possam, na verdade, saber exatamente como colocar a vírgula. Inclusive, eu mandei algumas questões ao Dárcio, que eram só questões sobre vírgulas da VUNESP. Eu espero que vocês tenham tentado fazer, depois eu vou enviar o gabarito, e caso alguém tenha alguma dúvida ou teve alguma dúvida para fazer alguma questão, que entrem em contato para que eu possa ajudá-los a resolver e explicar para que entendam, porque a única forma de nós, na verdade, conseguirmos fazer bem uma prova é essa, é treinando, não é memorizando só o conteúdo. Você tem que fazer as questões e assim que tiver uma dúvida, tirar com alguém, ou com uma pesquisa, ou com uma busca de algum conteúdo, ou com o professor, com a professora, e aí você consegue ir bem, tá?